Olá, estamos começando mais uma entrevista do canal da Rede Emília aqui no YouTube. Se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós esperamos que os conteúdos aqui postados sejam bastante úteis para se pensar e discutir a educação. Esse nosso programa tem o objetivo de difundir pesquisas acadêmicas e também opiniões de especialistas sobre temas importantes que perpassam a infância e também a educação. A Rede Emília é uma iniciativa de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores sul-americanos interessados na temática das infâncias e juventudes. Temos participação de diversos países latino-americanos, como também de países da Europa. O nosso objetivo aqui no canal é falar sobre as crianças e jovens, principalmente no âmbito de seus direitos fundamentais. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu passo a palavra para a professora doutora Magali Reis, que é uma das fundadoras da Rede Emília. Magali. Obrigada, Lucas. Minhas boas-vindas a todas e todos que nos assistem. Agradeço a confiança de vocês no trabalho da Rede Ibero-Americana de Pesquisas Interdisciplinares sobre Infância e Juventude, denominada Rede Emília. Nossa rede de pesquisa reúne docentes da Argentina, México, Espanha, Portugal e diversas universidades brasileiras públicas, federais, estaduais, confessionais e comunitárias. Por meio das temáticas da infância e da juventude, realizamos pesquisas colaborativas, estudos compartilhados, organizamos eventos e publicações com o intuito de subsidiar as políticas públicas na organização e estruturação de projetos e programas que visem atender aos direitos fundamentais de crianças e jovens. Antes de começarmos a entrevista, gostaria de pedir para você que está nos assistindo que dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que defendem, educam e valorizam as crianças e jovens ibero-americanos. Meu especial agradecimento ao nosso convidado de hoje, José Francisco Soares, nosso querido Chico Soares, e ao Lucas pela simpatia e pela parceria em mais um vídeo do nosso canal. É com você, Lucas. Obrigado, Magali. O nosso entrevistado de hoje é uma das referências da educação do Brasil. José Francisco Soares, ou Chico Soares, é graduado em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em estatística, respectivamente, pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e pela Universidade de Wisconsin-Madison. Pós-doutor em educação pela Universidade de Michigan, ex-presidente do INEP e membro do Conselho Nacional de Educação. Chico, em primeiro lugar, queria te agradecer por essa entrevista de hoje, de estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos, assim, compartilhando as experiências também vividas aí nesse seu tempo, né, à frente de importantes cargos, né, que são referências aí para a gente da educação e para os brasileiros de forma geral. Muito obrigado, Chico, pela sua presença. Eu é que agradeço. Chico, primeira pergunta é sobre a questão da pandemia, né, que a gente vivencia ainda e vivenciou aí desde março do ano passado, quando houve o fechamento das escolas, né, a interrupção das aulas presenciais em todo o país, quer dizer, no mundo inteiro, né, a gente tem notícia aí de quase 1 bilhão de alunos ficaram sem aulas, e aqui no Brasil, a gente sabe que essas aulas presenciais elas ficaram mais de um ano interrompidas em função da pandemia do novo coronavírus. Na história recente do país, não há nenhum registro de um afastamento tão prolongado dos estudantes dessa escola física. Para se ter uma ideia, na pandemia da gripe espanhola, em 1918, as aulas presenciais no estado de São Paulo elas foram interrompidas de outubro a dezembro de 1918, e depois não houve interrompimento tão longo como a gente vivenciou nesse período agora recente. Já é possível, Chico, a pergunta, saber quais serão ou quais são essas consequências desse grave período na vida de crianças e jovens brasileiros? Lucas, quando você me apresentou, você disse para as pessoas que vão nos ouvir
da minha trajetória. Eu cheguei na educação por causa dos resultados educacionais. Só que resultado em educação significa aprendizado, que aprendizado é direito. Ou seja, eu cheguei na educação porque me movia uma vontade muito grande de verificar se o direito à educação ele estava sendo de fato garantido, né? E para dizer que ele está sendo garantido, você precisa de evidências concretas. Então, esse é o mundo, essa aqui é porque eu cheguei aqui. Para isso, obviamente, nós temos que olhar duas dimensões. Uma dimensão do dever do Estado e outra dimensão do direito do aluno do aprendizado. Então, é isso que a nossa Constituição diz, no artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado. Nós temos problemas dos dois lados, mas nesse momento, eu acho que a sua pergunta ela é muito boa para dizer como que o aprendizado, que é um direito, deixou de ser atingido. Você falou 1 bilhão de alunos, mas os alunos brasileiros são os alunos que mais tempo ficaram sem aulas, ou estão entre os que mais tempo ficaram sem aulas. E estes estudantes, eles tiveram atendimentos muito precários em muitos lugares. O Brasil, a gente sabe, é uma enorme heterogeneidade. Então, teve uma coisa boa, que foi a educação se aproximar da tecnologia. A gente que está na educação é muito crítico à tecnologia, principalmente aqui no Brasil, pela má experiência de ensino superior à distância, né, que foi feito visando simplesmente o lucro, simplesmente a exploração do trabalho docente. Então, a gente, na educação, é muito crítico a isso. De repente, não existia alternativa. Então, surgiram várias iniciativas que são muito boas e que eu espero elas permaneçam, né? E essas iniciativas aconteceram no setor público, no setor privado, que tem mais flexibilidade. Pois bem, do lado disso, entretanto, você tem um ônus enorme para muitas crianças. Vamos pegar primeiro aquelas que devem nos preocupar inicialmente. A criança que está num processo de alfabetização. Quer dizer, a criança que estava ali começando a alfabetização, ela não se alfabetizou. E isso é seríssimo, porque essa criança hoje, ela está em outras séries escolares com enorme dificuldade. É só a gente conversar com as escolas, com as professoras, para saber do que está se passando. Então, e nós já temos dados concretos disso. Então, é um grande problema. A gente já não atendia bem as crianças e agora, durante a pandemia, nós, do ponto de vista do aprendizado, a gente atendeu de forma pior. Mas nós temos outros problemas. O outro problema sério é o problema do adolescente. Os adolescentes começam a sair da escola ali aos 12, 13 anos e depois saem num número muito grande. Porque a escola passa, a nossa escola é tradicional, a nossa escola às vezes não consegue oferecer atrativos, ou a criança não percebe que estar ali é uma coisa boa, ela precisaria de ter um apoio da família muito grande para que isso acontecesse. Pois bem, com a pandemia, estes estudantes foram empurrados para fora da escola. É um número muito grande. O INEP constatou que de 2019 de 2020 para 2021, 1.200.000 estudantes que estavam matriculados em 2020 não estão matriculados em 2021. Perceba que eu não estou falando aqui de uma estatística, eu estou falando de estudantes que a gente conhece. O nome dele, eu conheço o nome dos pais, conheço onde ele nasceu. Então, um número muito grande de crianças saíram da escola. E o terceiro grupo, que também sofreu muito, foram aqueles estudantes que estavam terminando a educação básica com alguma esperança de ir para o ensino superior. Com o programa de cotas, os estudantes das escolas públicas, que têm uma posição melhor, não vamos esquecer que cota não elimina a competição, mas eles ficaram sem atendimento. Então, a pandemia é um desastre, é muito grande. Eu acho que nós ainda não nos demos conta do tamanho desse estrago. Os dados já estão chegando, a gente já tem um bom entendimento, mas eu acho que
essa urgência ela ainda não foi introjetada pelo sistema educacional. Muito bem, Chico, muito obrigada por essa reflexão tão importante, né? Mesmo porque você foi o relator da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, quando você estava no Conselho, você ainda está, né, no Conselho Nacional de Educação. Então, eu queria te perguntar, você considera que o documento foi importante para que os sistemas educacionais também se orientassem nos planejamentos? Ele foi suficientemente importante nesse período pós-chegada da pandemia? Você acha que era isso que a gente precisava ou hoje tinha que ter uma ação um pouco mais rápida, algo diferente do que a gente já tem? Professora, qualquer país do mundo, eu disse há pouco que eu trabalho com a ideia de direito à educação. Não é que eu trabalho, a Constituição fala isso. E direito à educação é direito do aprendizado. A gente vai ler o artigo constitucional, eles falam, olha, a educação para você florescer como pessoa, atender o trabalho e inserir-se na sociedade. Quer dizer, você tem que conhecer seus direitos. Pois bem, para isso você precisa de aprendizado. Quais aprendizados? Essa é uma pergunta absolutamente essencial. Então, nós temos, em qualquer país do mundo, você tem que rever de tempos em tempos quais são os aprendizados. No final do século XX, esse movimento foi um movimento internacional. Todo mundo estava vendo uma enorme mudança naquilo que a nova sociedade, muito mais informatizada, com uma tecnologia muito maior, as pessoas interagindo muito mais. Então, esse movimento existiu em todos os lugares. Mas eu acho, então, dar uma orientação educacional é necessário. E não tem novidade nenhuma que o Brasil tivesse feito. Mas nós tivemos muitos problemas. Eu acho que o documento que a gente produziu ele está muito aquém do que era necessário. Mas aqui eu quero fazer uma distinção. A base ela é um documento normativo. Como documento normativo, ele tem problemas, eu já volto nisso. Mas a gente precisaria, depois da base, criar documentos pedagógicos. Ou seja, o documento normativo ele vai circular num determinado meio, que é o meio do gestor, o meio do político. E a linguagem lá é essa. Ora, quando a gente for levar para o ambiente pedagógico, a linguagem tem que ser outra. Isso não foi feito no Brasil. Os motivos são os mais variados possíveis, mas o fato é que, então, nós temos uma especificação que é imperfeita, mas é uma especificação muito mais séria, entretanto, que ela não comunica. Não é que ela tinha que se comunicar, outros documentos tinham que ter sido feitos a partir dela. Os esforços que foram feitos depois com os currículos estaduais e municipais, infelizmente, foram feitos de uma forma de reproduzir o que estava na base. Entende? Então, nós, de fato, não temos, do ponto de vista pedagógico, seja para o ensino, seja para a avaliação, nós não fizemos essa transição. Chico, muito se falou que a pandemia ela escancarou ou ela aumentou as desigualdades no Brasil. Especialmente na educação, a gente vê que isso é muito evidente, né? Nesse ano de 2021, foi divulgado que o Enem que o Enem que vai acontecer esse ano recebeu o menor número de inscrições dos últimos 14 anos. Claro, depois a Justiça mandou reabrir as inscrições, né? Teve todo esse processo. Uhum. Mas esses dados que foram levantados, dessa baixa adesão, mostrou que havia também uma participação decrescente de indígenas, pessoas negras, pardas. Você, que foi presidente do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, você analisa essa questão do Enem como um reflexo dessa questão das desigualdades na pandemia? Você disse aí sobre a evasão de jovens, né, a partir aí dos 12 anos, isso a gente sabe que no ensino médio isso se aprofunda muito. Na sua opinião, teve alguma relação esse momento que a gente viveu aí em 2020 e também em 2021 com essa questão do Enem esse ano? Lucas, eu aproveito a sua fala para dizer como que essas questões elas precisam vir para o cotidiano da pesquisa. Nós temos dados, e nós temos excelentes dados, porque com o censo escolar, às vezes as pessoas não sabem disso,
Mas o censo escolar, a criança que é registrada, ela não desaparece. Então, eu posso lhe perguntar onde está a criança que o ano passado estava nessa escola, nesse ano escolar. Então, é muito importante. Quando a gente olha isso, nós vemos o Brasil retratado ali. E o que é o Brasil? Se o Brasil teria uma coisa bonita, que é a sua diversidade, essa diversidade ela vem junto com uma enorme desigualdade. Entende? Então, essas dimensões de desigualdade, a desigualdade socioeconômica, aqui na UFMG, junto com a professora Maria Tereza, nós tivemos chance de desenvolver um indicador de nível socioeconômico. Agora, juntando dados da Bolsa Família, a gente tem um indicador de 140 mil escolas, praticamente todas as escolas que estão no censo. Então, a gente sabe onde a criança, pelo censo, eu já sei sexo, cor, raça, e por esse trabalho a gente sabe também onde as crianças mais pobres estão. Quando a gente, então, olha esse resultado, qual o resultado? Primeiro, a trajetória. Será que a criança que se autodeclarou como parda, ou como preta, ou como branca, ela está progredindo de forma igual? Isso foi algo extremamente importante, porque a gente olhava apenas se ela está aprovada ou não está aprovada. E no Brasil, o reprovado evadia. Então, a gente começava a fazer estatísticas com um número cada vez menor. Por isso que é importante a gente olhar, eu quero ver a trajetória. E quando a gente olha a trajetória, Lucas, aí aparecem essas desigualdades que você fala. Quer dizer, a desigualdade de raça, cor, a desigualdade socioeconômica. E quando as duas coisas estão juntas, a exclusão é muito maior. Só que veio a pandemia. Perceba, a criança, a escola sozinha, ela não dá conta de garantir os direitos da criança. Ela precisa da sociedade, ela precisa da família. Quando a criança mais vulnerável deixou de ter aquele apoio, que já era fraco, em muitos lugares, a gente sabe a situação das famílias mais excluídas, como que é difícil. Então, essa criança agora, ela ficou num vácuo. Então, nós vamos ver agora, nós já temos dados para isso, onde a gente consegue ver claramente que a distância aumentou. Mas você falou sobre a questão do Enem. A primeira questão do Enem, quer dizer, o Enem é uma seleção. Quer dizer, independente de pandemia ou não pandemia, você tem um número razoavelmente pequeno, de 400, 500 mil jovens que vão ter acesso às universidades públicas. Só que não considerar que eles não tiveram a possibilidade de aprender do mesmo jeito no processo seletivo, eu acho que isso foi um erro. Quer dizer, eu falei isso muito aqui na minha universidade, e dizendo que nós estamos completamente dependentes de um sistema nacional. Mas seria razoável a gente dizer, olha, lá naquela escola, aquela escola que você visitou na sua dissertação de mestrado, vinha 2 alunos. Ou 3? Na outra vinham 5. Por que esse ano não vieram? Seria razoável que a universidade que os atenda pudesse estender a mão, dizendo, eu sei que houve uma pandemia. Então, houve um acerramento, a gente já sabe quem vai ser objeto disso, e não acho que a sociedade poderia simplesmente continuar. Nós não vamos resolver um problema que caiu sobre nós assim, só na fala, mas eu acho que a gente pode ter estratégias de mitigação, entende? O que eu sinto é que, principalmente agora que aqui na nossa cidade a pandemia está deixando de ser um tema, os estragos que ela faz na educação não ganham a evidência que me parece que deveriam ser razoáveis. Mas, Lucas, resumindo tudo, a diferença já era grande, ela aumentou. Entende? Basicamente é isso. Então, nós temos que pensar política pública a partir desse tipo de constatação. Perfeito.
Perfeito, Chico. Você tocou nessa questão da avaliação sistêmica. Eu acho que a gente já tem um caminho percorrido, né? As avaliações começam a ser estruturadas no final da década de 90, elas aprofundam nos anos 2000. Acho que é bastante importante, significativo que tenhamos essas avaliações, né? Elas geram dados que nós sabemos que são dados concretos sobre a educação brasileira. Em 2013, em uma entrevista no Canal Futura, você disse que nós precisávamos muito ainda, né, caminhar muito ainda, especialmente que essas avaliações fossem usadas de forma interna dentro da escola para favorecer o aprendizado dos estudantes. Né? Então, a gente não está falando só de matrícula, de efetivação do menino, mas a gente está falando de conhecimento mesmo. As crianças aprendem, de que modos elas estão aprendendo? Você considera que nós avançamos nesse quesito? O que você pensa sobre essa questão hoje? Professora, muito obrigado por essa pergunta, porque quando a gente está tratando de avaliação, de educação, Lucas, eu sempre fico um pouco receoso, porque eu entendo muito de avaliação, que é apenas uma parte da educação. É claro que participo do debate. Mas vamos à avaliação. Primeiro, a avaliação que não é utilizada no ensino, ela está errada. No Brasil, deixa eu dar um passo atrás e trazer para a discussão o que eu chamo de um triângulo pedagógico. Eu falei agora há pouco da necessidade da gente sair do normativo e vir para o ensino e para a avaliação. Então, eu tenho esses 3 vértices do meu triângulo. Qual é o meu problema com a avaliação? Ela está muito longe do ensino. Eu queria que ela viesse para mais perto. Entende? Porque ela estando longe, não é que ela não está servindo, mas ela está servindo à gestão só. Ela precisa servir ao ensino. Então, se a nossa avaliação ela trouxe, lá no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, uma coisa importante, olha, as crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo. Isso é muito importante, porque o aprendizado é direito. Mas depois, sendo um país como o Brasil, a avaliação, onde se gasta tanto recurso, a gente tem que cobrar dela uma melhor contribuição. E nós paramos no tempo. Então, hoje, diferentemente de 2013, eu estou um crítico mais duro da avaliação. Por quê? Primeiro, nós temos uma avaliação reduzida a testes de múltipla escolha. Ora, a vida não é feita através de múltipla escolha. Então, claro que a tecnologia ela pode nos ajudar. Então, eu entendo que a avaliação ela precisa ser mais formativa. Portanto, sendo mais formativa, dá mais chance para que o que ela produz seja usado. Mas aqui eu preciso esclarecer um pouco. Não tem nada de errado a avaliação externa somativa para cumprir determinadas funções. Mas essa mesma avaliação, ela tinha que chegar na sala de aula e ser utilizada. Ou seja, eu precisaria, junto com a avaliação, ter um sistema que eu chamo de devolutivas pedagógicas. Ou seja, a escola é apoiada pelo sistema de avaliação para fazer melhor uso dos resultados. Quando a gente vê essa discussão feita, as pessoas dizem, não, eu quero que o resultado chegue mais rápido na escola. Eu não quero só que ele chegue mais rápido se ele é um resultado limitado. Né? Deixa eu dar um exemplo que é uma coisa para mim muito séria, como que nós paramos no tempo. E eu vou usar a compreensão leitora, a compreensão de textos. Perceba, a compreensão de textos é absolutamente fundamental, porque a gente aprende as outras coisas através do texto. Né? Eu aprendo porque eu leio as ciências, eu leio a história, eu leio a geografia, até várias dimensões das artes. Pois bem, aí a nossa avaliação, ela não enfatiza a compreensão do texto. Ela enfatiza uma dimensão, as chamadas habilidades, isoladamente. Então, a compreensão de texto é um conceito. Ela faz sentido às habilidades, elas fazem sentido às habilidades quando juntas. Sozinha, ela perde o sentido. A nossa avaliação, ela é basicamente
dependente de evidências isoladas de compreensão, quando a gente precisaria de ter uma evidência do conjunto da compreensão. Então, as avaliações elas são necessárias, mas elas estão devendo muito. Entretanto, Magali, me permite trazer o segundo elemento, que é muito importante. Eu já me referi a isso, mas eu falava do dever do Estado. E você se referiu isso quando falou da avaliação da instituição. Nós caminhamos um pouco. Então, hoje, nós temos trabalhos que verificam, por exemplo, será que aqui a escola tem professores qualificados? Quer dizer, a gente esperaria que todo professor tivesse, no mínimo, a qualificação legal. E aí, Lucas, é muito triste quando a gente olha o resultado, perceber esse resultado está lá no censo. E a gente pega coisas muito simples. A professora está qualificada para estar ensinando aqui no Fundamental 2, e eu sei quem ela está ensinando. E não dá outra. Quer dizer, as escolas que atendem os mais excluídos, e no Brasil, o mais excluído, a gente já sabe quem são. Quer dizer, são os pobres, são os negros, têm professores menos qualificados. Então, isso também é avaliação, isso também tem que vir para o debate, porque isso é algo que a gente pode fazer. Então, Magali, resumindo, a avaliação cumpre uma função, ela é importante, mas hoje ela precisa entregar mais. Percebe? Ela precisa entregar mais do que ela fez anteriormente. Há um grande debate no país e há alguma esperança que pelo menos alguma coisa vai acontecer. Chico, essa questão num país tão desigual como o Brasil, acho que a avaliação, o sistema de avaliação, ele tem um desafio maior, né? Porque é tudo muito, se você for pegar na ponta, né, é muito diferente as realidades. Então, acho que as avaliações têm que levar isso em consideração de forma mais complexa, né, pegando essa realidade. Lucas, você toca num ponto extremamente importante. Nada que é único é bom para o Brasil. O Brasil ele é diverso, que bom que ele é diverso. O Brasil é um continente. Né? Mas quando a gente olha do ponto de vista do direito, a gente fala direitos que são para todo mundo. E eu queria me fixar nisso, sabendo que existe a diversidade e que logo, logo nós temos que ter oferecer coisas muito diversas. Mas a alfabetização ela é algo absolutamente básico. Percebe? E aqui eu não posso aceitar que essa criança, depois de 5 anos, 2 anos da educação infantil, 3 no fundamental, ela não é capaz de ler um texto de 100 palavras. Então, se sim, eu preciso cuidar do específico, no caso, principalmente de alfabetização, é um direito básico, é um direito de todo mundo. Agora, vamos lá. As crianças são diferentes, as pedagogias não precisam ser iguais. O material que será usado, ele naturalmente deve refletir aquela situação específica que está. O que nós não podemos concordar é que eu vou eu vou ter uma expectativa menor para um determinado tipo de criança. Eu não posso. E hoje isso acontece de forma concreta. Eu às vezes fico, Lucas, até um pouco preocupado, porque eu sempre vou querer a evidência concreta. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu pego o texto que é praticado numa escola privada e pego o texto que é praticado numa escola pública. Este texto aqui ele é mais complexo, as frases são maiores, ele tem mais palavras. E o nosso texto aqui da outra criança é puxado para baixo. Nós não podemos concordar com isso. Então, sim, o Brasil é diverso e a diversidade ela tem que entrar, principalmente quando a gente estiver falando de ensino médio, nas escolhas que vão ser feitas. Mas eu não posso aceitar isso em algo tão fundamental quanto a alfabetização, que é o que a gente vê, infelizmente, acontecendo. Ô Chico, nessa mesma entrevista que você deu para o canal Futura, você disse que o resultado é o outro lado do direito. Quer dizer, se não houve aprendizado, não houve direito à educação. De que forma que você vê a educação brasileira no âmbito desses direitos conquistados ao longo dos anos? Quais áreas que houve mais avanços e quais áreas que precisam melhorar nesse sentido do direito?
Lucas, é claro que para a gente se comunicar, você que é jornalista, a gente tem que inventar determinados bordões, né? E esse resultado e o outro lado do direito é uma coisa que eu inventei para dizer, gente, a criança aprender, a criança ser capaz de ler é uma coisa boa, não precisa ficar preocupado com isso, né? Mas eu gosto, depois disso, eu tenho falado muito algo, que a educação, qualidade para poucos não é qualidade, né? Onde eu estou também exagerando um pouco para dizer que a gente precisa, sim, trazer todo mundo. Então, a palavra resultado aí, ela está apenas usada para trazer para o debate a ideia do aprendizado, que são vários. Eu disse há pouco que o primeiro deles é a alfabetização. Então, essa é a nossa batalha. A gente não deve, dentro da educação, eu não morro de amores pela medida. Eu acho que a medida ela ajuda, principalmente quando eu tenho a responsabilidade de gestão, até dentro da escola. Você imagina, a diretora de uma escola, ela não pode, de repente, não ter conhecimento que existem crianças que não estão aprendendo. Mas a medida não é o fundamental. O fundamental é o aprendizado, e eu dou, então, ao aprendizado essa dimensão de resultado. Eu estava aí, nesse momento, querendo fazer uma ligação com uma visão que são pessoas, os economistas, eles têm um papel importante que usam muito a ideia de resultado para puxá-los para a questão dos direitos. Quer dizer, nós não vamos resolver o problema da educação se eu quiser pegar simplesmente a visão econômica e trazer para a educação. Não vai ter jeito por aí. Mas, então, eu tentava dizer para as pessoas, olha, o que você está fazendo aí dialoga com a educação, mas aprenda, venha para a complexidade, aprenda que isso que a gente reduz através desses testes é muito mais complexo. Mas, então, Lucas, o resultado é só para dizer isso, olha, é o direito, e nós podemos falar de forma concreta do direito. Eu acho que eu termino com essa frase. Resultado é uma forma de concretização do direito. A gente tem que sair do plano teórico, do plano da ideia, para o plano do concreto. Percebe? Agora, na pandemia, onde o Brasil volta a ter fome, né? Quer dizer, não basta a gente ter um discurso, eu tenho que ter aqui embaixo uma prática. E na educação, a prática significa aprendizado. Aprendizado lá da leitura, da matemática, de outra coisa. Eu sei que a palavra resultado é uma palavra complicada na educação, mas eu tento dar a ela essa dimensão. Sim, importantíssima, né? Essa sua abordagem. E vamos continuar falando um pouco mais de resultados, porque eles também mexem um pouco com a nossa educação e com o imaginário que se constrói socialmente sobre ela, né? Nas últimas avaliações sistêmicas, nas últimas edições dessas avaliações, né, que se expressam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no IDEB, e mesmo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, PNAD, e o Censo Escolar, essas aferições mostram avanços em algumas frentes educacionais, né, mas ainda expressam certa média, né? Aquilo que está um pouco, tem muitas coisas ainda não reveladas por essas avaliações. A desigualdade, quando é vista nas pontas desses levantamentos, ainda é bem alta, como você acabou de dizer, né? A gente ainda tem problemas muito sérios para tratar. Você é favorável à inclusão da desigualdade como uma variável nas pesquisas educacionais para identificar onde está a gravidade da aprendizagem brasileira? Como que você vê essa questão? Professora, eu queria dar um passo atrás, ainda na questão dos aprendizados, para dizer que nós temos que falar de aprendizados, mas falar dos aprendizados para esse momento. Então, tem 3 dimensões importantes. É o aprendizado dos conhecimentos, o aprendizado das habilidades e os aprendizados das atitudes da cidadania. Tem um pesquisador canadense muito importante, o Michael Fullan, ele chama dos 6 Cs, mas eu queria chamar até o Delors, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Ele sintetiza muito bem, nós continuamos
dizendo que esses são os vetores que a gente, quando falar de aprendizado, precisa ter. Então, não dá para falar de aprendizado reduzindo a uma dimensão do conhecimento. Tá? Segunda coisa, quando a gente está falando de aprendizado, nós estamos nos reduzindo às crianças e jovens que estão na escola. Isso é muito sério, porque há um número muito grande que não está na escola. Então, eu preciso, nesse instante, dizer, quando eu olhar a educação brasileira, eu preciso, de alguma forma, dar voz a quem foi excluído. É muito duro a criança que mais precisa do sistema e que está fora dele, ela não tem voz, ela não conta. Tá? Então, eu ando defendendo muito isso. Gente, eu quero sim um aprendizado, mas eu quero colocar junto do aprendizado essa medida de permanência, de trajetória regular, como eu tenho falado. Pois bem, mas feito isso, eu tenho agora um outro problema, que é o que na sua pergunta você coloca. Eu preciso, se eu quero vencer um problema, se eu quero resolver um problema, eu preciso trazê-lo para o debate. Então, se eu quero incidir sobre a desigualdade, eu tenho que trazer a desigualdade para o centro do debate. O nosso indicador, o IDEB, ele não considera a desigualdade. Quer dizer, aí o que o IDEB implicitamente ele está dizendo? Olha, um aluno, se ele for muito bom, ele compensa outros. O direito à educação é o direito da pessoa. Não adianta um ser muito bom e 3 outros não atingirem os patamares que precisam atingir. Então, nós temos que, ao analisar, existem atualmente várias pesquisas que mostram isso, que mostram como que desigualdades importantes foram julgadas debaixo do tapete. Né? Então, isso não pode ficar assim. A própria lei do Fundeb já sinaliza que agora a desigualdade tem que ser considerada. Nós temos um problema de medida aí da desigualdade, existem vários trabalhos sendo feitos, eu estou envolvido com mais de um desses, no sentido de dizer, tem uma maneira de medir desigualdade. Hoje cedo, Lucas, eu falava com um professor da Unicamp, o professor Maurício Ernica, com quem eu dialogo nessa questão da desigualdade. E aí a gente estava vendo como que a desigualdade ela aparece de diferentes maneiras. Perceba, existe gente defendendo no Brasil o seguinte, não, que eles chamam de pobreza educacional. Não, eu vou trazer todo mundo a esse patamar. Aí eu falo, se daqui para frente você aceitar a desigualdade vai continuar. Porque imagina, a vida não é do mínimo, porque as oportunidades aparecem. A gente falava do Enem, que não deixa de ser uma competição. Então, a gente precisa descobrir as diferentes faces das desigualdades. Lucas, eu convivi muito com um professor canadense e um dia ele me falou, a língua aqui eles chamam povos originários, né? Os Inuits, eles têm mais de 20 vocábulos para neve. E eu fiquei assim curioso, porque sendo brasileiro, que aqui a gente não tem neve, eu falei, como que você pode... Ele falou, tem uma neve mais molhadinha, tem uma neve assim. Eu falei, eu já sei o que é neve no Brasil. É desigualdade. Nós temos várias maneiras de a desigualdade aparecer. A gente precisa trazer isso. Eu não posso conviver com um indicador que joga tudo isso debaixo do tapete. Esse não é o Brasil. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, a avaliação. Ela precisa continuar, mas ela precisa atender melhor na política, através das desigualdades, e na sala de aula, através da avaliação formativa. Você já disse algumas vezes, inclusive em algumas conversas que a gente teve, que é preciso contextualizar os resultados das avaliações no Brasil. A gente vê na grande mídia, isso é feito de forma massificada. Quando sai um resultado, os jornais, as televisões já fazem uma interpretação ali um pouco rasa mesmo, às vezes pelo tempo que se tem para fechar um jornal, para dar notícia na televisão. Então, se coloca esses resultados fora do contexto, né, que são feitos essas avaliações. Eu queria que você falasse um pouco dos principais equívocos que são cometidos, no geral, dessas interpretações, dessas avaliações da educação brasileira.
Quando a gente está falando de como divulgar a avaliação, nós temos no Brasil um problema sério, porque o Enem ele é associado como a grande avaliação. O Enem é um exame de seleção. Mas aí o que se faz? Você pega aquela menina que se saiu bem e dá todo o foco. Ela veio de uma determinada situação e hoje conseguiu estar admitida na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Puxa, eu também fico super feliz. Mas ela é a exceção. Perceba, a gente não pode ter uma cobertura, achar que a exceção descreve o todo. Mas o Brasil adora tanto a exclusão que ele está feliz com isso. Entende? Olha, porque é quase cínico isso. Se ela teve sucesso, por que não? Quer dizer, é completamente diferente da gente celebrar o sucesso individual dela e se perguntar quem estava com ela ali no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E por que esses outros ficaram pelo caminho? Tá? Então, essa dimensão de contextualização ela é muito importante para que a gente perceba o impacto do que está fora da escola na pessoa. Quando eu estive no INEP, eu criei o que eu chamava do Enem, uma contextualização no Enem por escola. Ou seja, eu criei grupos de escolas. Deixa eu pegar primeiro um grupo que é um pouco polêmico, mas é importante. Nós temos escolas privadas grandes. As escolas privadas grandes elas têm um papel social muito importante. O que começou a acontecer? Nós começamos a ver grupos privados que criavam escolas, entre aspas, de uma turma, para ser o primeiro colocado naquele ranking. Então, eu fiz algo que expunha esses grupos, para dizer o seguinte, olha, entre as escolas de tantos alunos, bem, é muito importante uma escola, estou falando da privada, manter a turma. Nem todo aluno vai ser excelente, mas a dimensão social da convivência, e a gente precisa, lembra que eu falei que eu tenho que aprender não só o conhecimento, mas também como fazer, mas também cidadania e também convivência. Esse aluno que vai ser um ótimo na física, ele precisa de conviver com outros. Então, a escola grande tem esse papel. Dito isso, as escolas públicas são muito diversas. Então, nesse trabalho, foi muito interessante, eu acabei conhecendo um grupo. É um grupo comunitário da família agrícola. Eu conheço muito pouco sobre essa estrutura, mas eles têm escolas. Aí eles me telefonaram e falaram, professor, foi a primeira vez que o nosso trabalho foi reconhecido. Quer dizer, você tem ali um grupo cooperativo que está fazendo o melhor, mas eles não vão produzir, eles não vão ficar em primeiro lugar. Entende? Então, a seleção é muito complicada. As cotas mitigam isso. Mas eu acho que a cobertura, ela tem sempre que dizer, olha, o legal vai ser o dia em que todas essas informações não servirem para nada. Porque todo mundo, independente de onde você veio e quem você é, está aqui, você está representado. Entende? Eu não tenho dificuldade com a seleção. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade. Agora, eu tenho muita dificuldade com uma seleção que sempre escolhe os vencedores de um grupo muito pequeno. Aí não tem graça. Entende? Então, quando a imprensa enfatiza a exceção, ela não faz isso por um erro de cobertura. Ela faz isso por uma postura ideológica. Entende? Se você pôde, o outro pôde. Isso é falso. Entende? Isso não é correto, porque ali você está dizendo que é o estudante o culpado pela sua posição. Entende? E, na realidade, sim, ele é muito importante, mas ele está dentro de uma escola, a escola está dentro de uma sociedade, dentro de um sistema e depois tudo. Quer dizer, e essa é a dificuldade da educação. Quer dizer, a educação ela é um reflexo de tudo. Nós não vamos mudar a partir da escola. Portanto, a cobertura devia ser sensível a isso.
Perfeito, Chico. Acho que a gente está caminhando mesmo na mesma sintonia e também lidando com essas questões que são bem sensíveis ainda no quesito avaliação no Brasil, né? Ainda, né, nessa questão dos equívocos cometidos na interpretação das avaliações, né? Você sabe que o Brasil é sempre comparado com outras nações no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, né? De modo geral, o desempenho nacional fica sempre bem aquém, né, dos países analisados pelo programa. Esse tipo de avaliação leva em consideração as desigualdades regionais? É possível confiar no método, né, de aferição dessas avaliações, no Programa Internacional de Avaliação de Alunos? O que você pensa sobre isso? A primeira coisa, o Brasil participa do PISA desde o ano 2000. Ele foi convidado e ficou. Eu participei da análise lá do ano 2000. O que o PISA tem para contribuir para a gente, eu falava lá no princípio dos documentos pedagógicos, o documento da avaliação. O documento conceitual do PISA é muito bom. Quer dizer, mesmo as pessoas que têm muita dificuldade com organizações internacionais, eu já fiz isso, quando você mostra o documento conceitual, a pessoa fala, não, mas é isso mesmo, a criança saber ler significa isso que está representado aqui. Tá? Então, eu acho que o Brasil precisa, a educação brasileira, ela precisa saber que internacionalmente existem referenciais muito bons e que são muito melhores do que o nosso. Aquele defeito que eu estava dizendo, que eu chamo de justaposição de habilidades, não acontece. Quer dizer, num teste como esse, a criança enfrenta um texto e não frações do texto. Pois bem, o Brasil, nós já falamos isso, é muito heterogêneo, é muito desigual. Então, a nossa média é muito ruim. Mas o Brasil tem escolas ótimas. O que aconteceu recentemente? Surgiu o próprio PISA, uma coisa chamada PISA para escolas, que é o mesmo teste, só que a escola pode se candidatar. Entende? E o Brasil, então, teve algumas escolas públicas que elas fizeram o teste, em particular escolas do Ceará, escolas federais e escolas privadas. O que a gente constatou? Primeiro, que eu tenho escolas aqui, né, muitas privadas, certamente as federais, mas algumas dessas escolas do Ceará que são tão boas quanto escolas médias típicas do primeiro mundo. Então, isso é importante para a gente se dar conta de que nós temos, sim, muita gente cá embaixo, mas nós temos também, e aí não é só um grupo privilegiado, nós temos excelentes escolas. Qual é o nosso problema? A grande maioria dos nossos estudantes não atingem níveis que são níveis adequados. Esse diagnóstico, ele é o mesmo no PISA e ele é o mesmo no SAEB. Não muda muito. Então, a gente sabe internamente. A participação, portanto, a gente precisa decidir o que a gente vai aprender participando desses exames, onde sempre nós vamos sair muito mal. Qual que é a minha posição particular? Eu gosto muito, primeiro, deste resultado. Olha, nós temos escolas cujos alunos não aprenderam, e isso o SAEB me diz e o PISA me diz. O PISA, ele tem questionários contextuais muito bons, e o PISA tem um nível socioeconômico. Aliás, eu comecei isso lá com o professor Wilms, o canadense, que eu me referi agora há pouco, porque ele é quem fez esse indicador. Então, se uma pessoa for ler o PISA, ela vai ver que ali dentro existe também essa consideração. No entanto, dito tudo isso, o Brasil podia ser um pouco melhor. Entende? Quer dizer, a maneira como nós estamos, o sentimento que a gente tem é que a gente tem mais do que a gente mostra. Entende? Então,
Isso é muito correto. Então, a minha posição é de uma visão muito crítica sobre o PISA. Eu acho que a gente tem coisas a aprender. Eu não acho que eu devo me transformar para sair bem no PISA, simplesmente, mas eu reconheço que as expectativas, as metas de aprendizagem, como Magda Soares gosta de falar, do PISA, elas são adequadas. Percebe? Quer dizer, a leitura do PISA não é diferente da leitura que eu gostaria de ver. Tá? No entanto, começa a ficar complicado quando a gente quer dizer que as avaliações internacionais não dizem nada. O melhor exemplo disso foi a avaliação da Unesco, aqui na América Latina, que é feito pelo Laboratório da Unesco de Santiago. A primeira avaliação, ela deu um resultado surpreendente para muita gente. Os 2 países que se saíram melhor foram Cuba e o Chile. Mas o resultado de Cuba foi tão bom que as pessoas falaram, deve ter tido fraude. Isso aqui, as crianças de Cuba estavam tão na frente das outras, né? E aí foram feitas verificações, etc., etc., e constatou, sim, que a criança de Cuba aprende a ler muito mais do que a criança brasileira. Entende? Os cubanos são muito orgulhosos disso. Então, avaliações internacionais podem ter esse tipo de evidência. Eu prefiro aprender a me concentrar com a dimensão dos modelos conceituais de definição. O que é ciência? O que é matemática? Por exemplo, a definição de matemática é uma definição muito interessante. Ele fala, você tem uma situação prática, você formula a situação prática, você formula em termos matemáticos, aí você resolve a situação dentro da matemática, você interpreta e depois você comunica. Esse quadradinho, ele está na literatura, mas não está na nossa avaliação. Aliás, ele não está na nossa pedagogia. Então, se a gente aprendesse isso, seria muito bom, né? Mas é um tema polêmico. Sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Professor, para a gente já começar o fim dessa nossa entrevista, queria saber se você tem algum assunto que você gostaria de tratar aqui, falar sobre mais alguma coisa, ou deixar alguma mensagem para os educadores, educadoras que estão nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube. Queria que você fizesse as suas considerações finais, ou que começasse a falar, porque estar com você é muito bom, você traz reflexões muito importantes, então, assim, o tempo é livre para você falar o que achar relevante. Sim, mas de qualquer maneira, Lucas, agora a gente aprendeu também que ser mais sintético comunica melhor nesses novos tempos, né? Eu acho que vocês me deram a oportunidade de insistir em algo que para mim é muito importante. Olha, a criança vai à escola para aprender aquilo que ela precisa para uma vida plena. Tá? Então, essa ideia é uma ideia muito importante, onde a gente tem que dizer que a escola tem que se organizar para fazer tudo o que ela pode fazer para que aquelas crianças que estão ali dentro aprendam melhor. Se eu puder escolher, eu colocaria muita ênfase na alfabetização. Né? Então, essa dimensão é uma dimensão importante. Tirando daí, vindo um pouco para a política, eu tiro uma mensagem muito importante. A gente precisa de pedagogia. Eu preciso de teoria pedagógica. É muito interessante, o tempo que eu fiquei em Brasília, eu falava, gente, cadê a teoria pedagógica? Cadê o pedagogo? Porque você tem o economista, você tem filósofos, você tem o pessoal da gestão, você tem o empresário, você tem o filósofo, você tem os estatísticos percebe? Eu acho que a gente precisa dizer, uma boa educação, ela não vai existir sem bons professores. Né? Nós estamos gravando hoje no Dia de Professores, e eu queria terminar com essa imagem. A gente precisa desse profissional, desta profissional, para que a gente possa atender o direito. Lucas, falar sobre direito num país como o Brasil é pensar contra a corrente.
Mas eu acho que a gente precisa fazer isso, entende? A gente precisa ter um país que acolhe todo mundo e não que exclua de imediato. E nessa dimensão, a educação é muito importante. Muito obrigado. Professor Chico, mais uma vez nós agradecemos sua participação, convidamos os nossos espectadores a compartilhar esse vídeo com os amigos, com as pessoas que são interessadas na educação, como também se inscrever em nosso canal da Rede Emília aqui no YouTube. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam nessa entrevista. Obrigado, Chico, Magali, e até o nosso próximo encontro. Até. É.